as minhas decisões. Teu reino vem sobre as minhas escolhas. Teu reino vem, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Pois teu, Senhor, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, nós declaramos que o Senhor é o Senhor do Brasil. Pois teu governa, Senhor, sobre todas as coisas, porque tua é a última palavra sobre todas as coisas. Pois teu é o poder, tua é a glória. Pois teu é o reino. Sim, Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor, e o Senhor dirige para onde bem quer. É tua última palavra sobre todas as coisas. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas do Senhor é a última palavra, e nós declaramos isto, Senhor. Nós não aceitamos nenhum outro senhorio sobre nós que não seja o senhorio do Senhor. Nós nos rendemos, ó Deus, à tua vontade. Nós nos rendemos ao teu querer, porque reconhecemos que és Senhor, e para sempre serás, e para sempre serás. Pois teu é o reino, que caiam todos os principados das trevas, que caiam todos os principados das trevas. Só o Senhor é Deus. Teu é. Declara, igreja, declara, igreja. Pois teu é o reino, somente Ele é Senhor, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores. Pois teu é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. Dele é o sim e o amém. Amém. Dele é o sim e o amém. Porque todas as coisas foram feitas para a sua glória, para a sua glória. E Ele será para sempre Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aplaudam a esse Rei. Aleluia! Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada. Continua falando ao nosso coração. Nos abençoa, Senhor, nessa manhã. Teu Espírito Santo fala agora ao nosso coração através da Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Fala com seu irmão, dê bom dia para ele, a paz do Senhor. Glória a Deus. E os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, vamos estar agora atentos à palavra de Deus. Não converse, fique atento, não se distraia com nada. Fique atento à palavra de Deus. Nós estamos nesse mês de agosto falando sobre o propósito do serviço.
temos falado a respeito desse tema, serviço. E no primeiro domingo desse mês, que foi o domingo da ceia, eu falei sobre o chamado de Deus para servir. Eu creio que os irmãos estão lembrados, ou alguns estão lembrados do que eu falei naquela ocasião. Eu queria só fazer uma recapitulação ligeira do que eu falei, para entrarmos no assunto dessa manhã, que é dons espirituais. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Mas esse assunto de dons espirituais está relacionado ao que eu falei no domingo, primeiro domingo do mês. E naquela oportunidade, irmãos, eu falei algumas coisas importantes. Eu falei, por exemplo, que todo crente, ele é chamado para servir. Todo crente. Todos nós temos um chamado para servir a Deus. E existem várias maneiras de nós servirmos a Deus. Não existe uma maneira só, mas existem várias maneiras. Nós vimos também isso naquela ocasião. Eu falei que Deus está à procura de servos. Deus está à procura de trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, disse Jesus. Nós servimos a Deus, eu também falei naquela ocasião, nós servimos a Deus quando servimos ao nosso próximo. A maneira que temos de servir a Deus é servindo ao nosso irmão. Falamos também que todo serviço é importante. Não tem serviço que não seja importante, irmãos. Todo serviço que é prestado a Deus é importante. Por menor que seja, mesmo que ele não seja visto pelas pessoas, esse serviço é importante. Uma coisa que vimos também, que falamos, é que nós vamos prestar contas a Deus do nosso serviço ou do não serviço. Jesus contou a parábola dos talentos para mostrar que nós somos responsáveis pelos nossos dons e talentos. Então Deus vai pedir contas naquele dia, o grande dia, em que as nossas obras serão julgadas. Deus vai pedir contas se nós trabalhamos ou não para Ele. Vimos também que quem serve, e todo crente deve servir a Deus, deve servir com dedicação e com zelo. Deve ser fiel na sua prestação de serviço. Vimos que todo serviço realizado é para a honra e glória de Deus. Não é para mim, é para Deus. Ele vai ser honrado com o meu serviço. Não devo servir para ser visto pelos homens de maneira nenhuma. Não devo fazer isso. Nós vimos também naquela ocasião que existem mais bênçãos em dar do que receber. Amém? É melhor você servir do que ser servido. O crente que serve está seguindo o exemplo de Jesus, que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Vimos também que nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus quando servimos. Quando fizermos tudo o que a Bíblia nos manda, nós seremos chamados de quê? Quem sabe? Quem se lembra? Servos inúteis. Servos inúteis. Vimos também que devemos servir a Deus juntos. Não devemos estar isolados da comunhão da igreja, dos irmãos, fazendo o nosso trabalho lá sozinho. Eu fico no meu canto, eu faço o meu trabalho sozinho. Não é assim.
trabalho tem que ser feito em comunhão com outros irmãos. E por último, nós vimos que nós servimos a Deus e as pessoas, consequentemente, com os nossos dons e talentos. Servimos a Deus através dos dons espirituais. E é sobre os dons espirituais que eu quero falar nessa manhã. Amém? Irmãos, esse assunto é muito importante, dos dons espirituais. Porque é através dos dons que nós vamos servir ao nosso irmão, servir ao nosso próximo. É através dos dons. Não tem outra maneira de servir a Deus a não ser através dos dons espirituais. E o que são dons espirituais? Eu preparei aí uma definição bem completa a respeito dos dons espirituais. O que são dons espirituais? Dons espirituais, irmãos, são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo a cada crente, segundo a graça de Deus, para serem usados na edificação mútua, visando o crescimento do corpo de Cristo. Cada parte dessa definição é importante. Então, vamos analisar cada parte dessa definição. Dons espirituais são habilidades especiais. Habilidade, irmãos, significa capacidade para fazer algo. Deus te deu capacidade para fazer alguma coisa. E essas habilidades são especiais. Não são habilidades comuns. Não são habilidades que você aprendeu aqui na terra. São habilidades que foram dadas direto do céu a você. Por isso, está aí na definição, concedidas por quem, irmãos? Quem concedeu a você essas habilidades? Não fui eu, foi o Espírito Santo que te deu essas habilidades. Foi de Deus, foi um presente dado a você. Deus te concedeu habilidades especiais. Diga, Deus me concedeu habilidades especiais, que são os dons. A cada crente, ou seja, nenhum crente ficou sem receber essas habilidades. Você que é crente, você recebeu essas habilidades. Talvez você não saiba que habilidades são essas. Isso é outra história. Mas que você recebeu, você recebeu. Se você é crente, você recebeu alguma habilidade ou várias habilidades especiais. Segundo a graça de Deus, significa o quê? Que ninguém recebe dons espirituais porque é bonzinho. Eu me comportei durante esse mês, aí Deus me deu os dons espirituais. Não é por merecimento, irmãos. É pela graça de Deus. O que significa a palavra graça? Eu já estudei isso aqui com vocês. É favor e merecido. Graça é favor e merecido. Ninguém recebe dons, nenhum crente recebe dons espirituais porque merece. Na realidade, nós não merecemos nada. É pela graça de Deus, segundo a graça de Deus, para serem usados na edificação mútua. Os dons eu vou usá-los para edificar os meus irmãos. Através dos dons que Deus me deu, os meus irmãos serão edificados. E eu serei edificado através dos dons que Deus deu a eles. Amém? Os dons é para a nossa edificação. Na medida em que eles forem sendo usados, a igreja vai sendo edificada. Por isso que na definição, na parte final da
da definição tem visando, os dons espirituais são para o quê? Visando o quê? O crescimento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, que somos nós. A igreja cresce, irmãos, na medida em que cada membro usa os seus dons espirituais. Amém? Se você quer que a IBMI continue crescendo, você tem que usar os seus dons espirituais. Amém? Amém? Foi fraco? Amém, irmãos? Amém. Você tem que usar os seus dons espirituais, porque isso vai trazer crescimento para a igreja. Faz a igreja crescer. Faz a igreja crescer e se desenvolver. Vamos ler Efésios 4:7, primeiro texto. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial. Esse um pode ser mais de um, viu, irmãos? Tem crente que recebeu mais de um dom. Tem crente que recebeu mais de um dom. Mas, no mínimo, você recebeu um. Um dom você recebeu. Porque Paulo está dizendo, porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a graça de Deus. Vamos ler também 1 Coríntios 12, 6 e 7. Há diferentes habilidades, a gente vai ver isso mais adiante, ou seja, há diferentes dons para realizar o trabalho. Mas uma coisa importante, irmãos, que esse texto diz aqui, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazer. É o mesmo Deus, isso deve nos unir. É o mesmo Deus deu dons diferentes a nós. Para o bem de todos, olha aí, irmãos. Os dons é para o bem de todos. Talvez você não tenha consciência disso, mas você está sendo abençoado através de dons de outros irmãos. Quem é abençoado aqui através do louvor? Levanta a mão. Quando tem louvor, são irmãos que receberam esse dom, e através desse dom eles nos abençoam, amém? Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Quem é abençoado aqui com a pregação? Quando os pastores aqui pregam, você é abençoado? Então, sabe o que é isso? É porque Deus nos concedeu, aos pastores, o dom de pregar, o dom de ensinar, amém? E através desse dom vocês são abençoados. Olha, nós não temos consciência disso, mas se somos abençoados, é porque irmãos nossos têm se disponibilizado diante de Deus e têm usado os dons que possuem, amém? Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Olha, irmãos, os dons espirituais é prova de que o Espírito Santo está em nós. Porque o não crente, ele não tem dons espirituais. Você sabia disso? Não tem, pastor? Não. Ele pode ter talentos, mas dom ele não tem. Porque dom só tem quem tem o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem é crente. Quem não é crente não tem o Espírito Santo. Então, ter dons espirituais, dons é prova de que você tem o Espírito Santo dentro de você. Irmãos, nós devemos, devido à importância desse assunto, nós não devemos ter desconhecimento acerca dos dons espirituais. Paulo falou isso para os crentes de Corinto. Vamos ver Paulo falando isso? Que eles não deveriam desconhecer os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1. Olha o que Paulo disse para os crentes de Corinto. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais
desconhecimento. Tem algumas traduções da Bíblia que trazem assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Irmãos, Paulo dava muita importância aos dons espirituais. E ele não queria que os crentes de Corinto, ele não queria que aqueles crentes desconhecessem os dons espirituais. Paulo queria que eles soubessem acerca dos dons espirituais. Por quê? Primeiro, irmãos, porque para eu usar alguma coisa eu preciso conhecer. Amém? Por exemplo, para você usar, só um exemplo, usar uma arma, precisa conhecer ou não? Precisa. Porque se você for usar uma arma e não conhece a arma, o que é que pode acontecer? Hein? Você dá um tiro em você mesmo, não é? Ou então atirar nos outros sem querer. É ou não é verdade, irmãos? Uma ferramenta, um serrote. Para você usar um serrote, você tem que saber usar o serrote. Amém? Paulo queria que os crentes de Corinto soubessem usar os dons. Porque, irmãos, um dom mal usado é perigoso. Viu? Tem crente que não sabe usar o dom que tem, não sabe usar, e em vez de abençoar, causa mal às pessoas. Por exemplo, dom da exortação. Tem crente que tem esse dom, mas por não saber exortar direito, o que é que faz? Faz mais mal do que bem. Então, e a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja cheia de dons, só que estavam sendo o quê? Mal usados. Lá tinha profetas na igreja de Corinto, tinha profetas, tinha pessoas que falavam em línguas, dom de línguas, tinha outros crentes que tinham dom de interpretação de línguas, só que eles não estavam sabendo usar, estava trazendo a maior confusão dentro da igreja. E Paulo, então, escreve essa carta para eles, e uma das razões dessa carta ter sido escrita é para falar para eles a respeito dos dons espirituais. Uma outra coisa, irmãos, quando nós não sabemos acerca dos dons espirituais, nós não vamos usá-los. Como é que eu vou usar uma coisa que eu nem sei que eu tenho, que eu nem tenho consciência de que eu tenho isso? Então nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. E nessa manhã eu espero que os irmãos saiam daqui sabendo muita coisa sobre dons espirituais. Amém? Você vai sair daqui com a capacidade até de fazer uma prova sobre dons espirituais. Se você passa, né, se der uma prova para você de dons espirituais, você vai tirar nota 10. Amém? Não vai ser por falta de conhecimento que vocês não vão usar os dons espirituais a partir de hoje. Quem não está usando. Ou vai continuar usando de maneira errada. Porque hoje vocês vão saber. Amém? Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Diga para quem está ao seu lado: não seja ignorante, meu irmão, a respeito dos dons espirituais. Quer ver uma coisa que muita gente não sabe e que vai ficar sabendo hoje? E eu creio que ao saber disso vai botar a barba de molho. Não usar os dons espirituais é pecado. Se você não está usando os seus dons espirituais, você está em pecado. Você está em pecado e Deus vai cobrar isso da sua vida. Pastor, é pecado não usar os... É pecado. É pecado. Irmão, Jesus contou a parábola dos talentos, está lá em Mateus 25, depois você pode ler, justamente para mostrar que é pecado. Porque aquele homem que pegou o talento e escondeu, foi chamado de quê, irmãos? Servo mau e negligente. E ele recebeu o castigo? Recebeu, vai ver o castigo lá que ele recebeu. Leia a parábola. Foi castigado severamente, porque pegou o dom que o Senhor dele havia dado a ele. E o que é que ele fez com o dom, irmãos? O que é que ele fez com o talento? Escondeu, enterrou. E depois tentou arrumar uma desculpa. O Senhor
é muito severo, fiquei com medo, aí preferi enterrar o talento, aqui está o teu talento. Servo mau e negligente. Então, o que é negligente, irmãos? Negligente é ter falta de cuidado. E Paulo chama a atenção de Timóteo. Timóteo, abre o teu olho, rapaz. Abre o teu olho com relação a essa questão de negligenciar dom espiritual. Vamos ver Paulo chamando a atenção de Timóteo? Está lá em 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo, irmãos, havia recebido um dom da parte de Deus, e ele recebeu esse dom através de imposição de mãos dos pastores da igreja, dos presbíteros. E o que é que Timóteo estava fazendo com o dom, irmãos? O que é que ele estava fazendo com o dom? Está aí escrito, está fazendo o quê? Negligenciando. Ou seja, ele não estava dando importância, não estava tendo cuidado com o dom que Deus tinha dado a ele. E Paulo chama a atenção de Timóteo. Timóteo, não negligencies o dom que foi dado a você, porque isso foi através de uma mensagem profética. Que dom era esse, irmãos? Nós não sabemos. Talvez o dom de pastor, né, o ministério pastoral, porque Timóteo era pastor. Não sabemos que dom era esse, mas o fato é que Paulo percebeu que Timóteo não estava usando o dom que Deus havia dado a ele, e agora está chamando a atenção dele. Cuidado, Timóteo, não negligencies o dom que há em ti. Irmãos, infelizmente muitos cristãos têm negligenciado o dom que Deus tem dado a eles. Eu espero que você não seja um deles, porque se você você precisa mudar de posição a partir dessa manhã, amém? Porque se você continuar negligenciando o dom que Deus lhe deu, Deus vai te cobrar, porque é dele, irmãos, o dom não é nosso. Nós somos administradores dos dons espirituais, é Deus quem nos deu. A responsabilidade é muito grande, a nossa, e nós temos que usar os dons. Então não negligencie o dom que há em ti, amém? Agora Deus está falando com você, viu? Não negligencie o dom que há na sua vida, viu? Que Deus te deu, não negligencie. Irmãos, os dons espirituais são tão importantes que a Bíblia manda a gente buscar os dons espirituais. Pastor, a Bíblia manda? Manda. 1 Coríntios 14, vamos ver o versículo 1. Versículo 1 Coríntios 14, versículo 1, a parte A. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Sigam. Olha, busquem ou sigam o caminho do amor. Isso é importante, viu, irmãos? Você está seguindo o caminho do amor? Sigam o caminho do amor, porque dons espirituais sem amor, não é bom não, viu, irmãos? Por isso Paulo diz, sigam o caminho do amor e busquem como? Busquem como, irmãos? Com? Você está buscando com dedicação? Pastor, mas não é Deus que me dá? Mas você tem que buscar, amém? Não é porque é Deus que dá, você vai ficar, se Deus quiser me dar, se Ele não quiser não me dar. Não, irmão, tem que buscar. Pastor, mas eu já tenho um dom. Mas busque mais, amém? Agora tem que buscar com dedicação. Se você não busca com dedicação, aí, se você é relaxado na busca, aí, mas busque com dedicação os dons espirituais. É o que está escrito aí, irmãos. Buscar com dedicação, com esforço, com zelo. Pastor, como é que eu busco? Você vai pedir a Deus, Senhor, estou aqui, sou vaso, me dá, quero dons espirituais, Senhor. Oh, Deus, me dá os dons. Deus vai te dar, amém? Mas tem que buscar com dedicação. Agora, irmãos, Deus é quem decide quais os dons que você vai receber, amém?
Você pode até pedir determinado dom. Senhor, eu admiro tanto esse dom. Será que o Senhor poderia me dar? E de repente até Ele te dá esse dom que você está querendo. Mas quem dá a palavra final é Ele. 1 Coríntios 12, 11. Vamos ver? 1 Coríntios 12, 11. Porém, é um só o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme... Os irmãos estão entendendo? Conforme Ele quer. Porque é Deus quem decide e não eu. Porque, irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o dom que se encaixa em você. Porque nós temos personalidade, temperamentos, jeito de ser. E Deus sabe, irmãos, qual é o melhor dom para a sua vida. E isso aí depende da maneira que Deus quer usar você. Amém? Deus queria me usar como pastor. Aí me deu que dom? Que ministério? Pastoral. Amém? Deus não queria me usar como músico. Queria? Não. Porque se Ele quisesse, ou como levita, cantar. Às vezes eu até ajudo o pessoal aqui, né? Glória a Deus. Mas eu estou dando só uma pitada. Não é o meu dom. Se Deus quisesse que eu fosse levita, Ele ia me dar o dom de ministrar, amém? E tal, né? É ou não é verdade? Verdade, irmãos. Então, não se queixe, não reclame. Deus te deu o dom, que Ele sabe que é o melhor para você, amém? Ele sabe o que é melhor, irmãos. E vamos deixar isso com Deus. Embora, irmão, não seja pecado você pedir determinado dom. Deus, eu queria o dom da contribuição. Me dá esse dom. Amém. Continue pedindo, viu? Pouca gente pede esse dom, não é verdade? Pastor, contribuição é dom? É um dom. Embora todos tenham que contribuir, e eu estou falando financeiramente, viu, irmãos? Mas existem pessoas que têm o dom da contribuição. Quem quer pedir o dom da contribuição? Amém? Peça. E eu vou orar para que Deus te dê esse dom. Olha, irmão, porque tem gente, misericórdia. Misericórdia, viu? Haja casquinhagem. A orar para Deus abrir sua mão, né? Seu bolso. Você seja uma pessoa, né? Voluntária, espontânea no dar, no contribuir. Então, irmãos, Deus sabe o que é melhor. Não reclame do dom que você... uma vez uma irmã falou, pastor, esse dom que eu tenho é tão espinhoso, eu não queria esse dom. Porque ela tinha um dom, irmão, de ver assim o que acontece com as pessoas. Dom de profecia, né? Visão, profecia, o futuro da pessoa. E às vezes é meio espinhoso isso, né? Você olhar para a pessoa e... né? Pastor, né? Eu olho para a pessoa e vejo. Mas eu tenho medo de falar. Mas é isso, irmão, é um dom. Amém? Você não pode recuar. Porque Deus te deu essa capacidade. Você não precisa ter medo de usar. Use. Amém? Mesmo que você não seja às vezes compreendido, não seja aceito, mas é um dom que você tem, né? Agora, é claro, você tem que usar com sabedoria, discernimento, equilíbrio. Tem que saber, né, a hora certa de falar, a hora certa, né, como falar. Tudo tem, né, com amor. Mas quem escolhe é Deus. Mas isso não impede você de pedir determinados dons. Uma outra coisa importante, irmão. Nenhum crente tem todos os dons espirituais. Imagine se acontecesse isso. Um crente recebesse todos os dons possíveis. O que ia acontecer? Qual seria o perigo para esse crente? Olha, eu sei pregar, sei tocar, sei cantar, sei ensinar, sou profeta, falo língua, interpreto, opero milagre,
opero cura. Eita, quem pode comigo? Aí Deus vai, não vou fazer isso. Não vou não. Que pensou um crente desse, irmão? Ele ia até mandar o pastor, vai embora, não precisa mais de você aqui não. Olha, imagine, Deus na sua sabedoria, Ele distribui os dons, para que a gente fique na dependência do outro, amém? Porque eu sozinho, com os meus dons, eu não posso fazer tudo. Aí eu preciso dos meus irmãos do louvor, para dirigir o louvor, para ter o culto. Já eles precisam dos pastores, para ensinar, para eles crescerem espiritualmente. E assim, irmãos, acontece na igreja. É como no corpo humano. A mão depende do pé, que depende da cabeça, que depende dos braços. Não é assim no corpo? Cada membro do nosso corpo depende do outro. Ou não depende? Depende ou não depende? Depende. Olha como seu cabelo está bonito hoje, não está? Está ou não está? Agradeça a quem? Não, eu sei que é a Deus. Tem gente que espiritualiza tudo. Agradeça a Deus, eu sei. Agradeça a Deus. Mas, irmãos, eu estou falando uma questão mais prática. Agradeça a quem? A sua Deus. Foi ela ou não foi que ajeitou seus cabelos hoje? Mas as mãos, agradeça também o quê? Ajudou ou não ajudou bastante? Que ficou lá diante do espelho, não foi 1 hora diante do espelho. Irmãos, todos contribuíram, não contribuíram? Contribuíram, amém, irmãos? Então, nenhum crente tem todos os dons espirituais. Vamos ver 1 Coríntios 12, 29 e 30, quando Paulo afirma isso. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Então Paulo aqui cita alguns dons para mostrar o seguinte, que nem todos têm esses dons. Nem todos. Então, e ele poderia aqui ter colocado outros dons na lista, né? Outros dons, porque nem todos, irmãos, têm todos os dons. Então, isso aí é algo muito importante, e nós devemos dar graças a Deus por isso, para que não haja nenhum orgulho no nosso coração. Porque, irmãos, crente que já tem 3, 4 dons, tem uma tendência a ficar orgulhoso, imagine, se tivesse todos. Crente que já tem um pouquinho mais de dons, já fica meio tentado a ser orgulhoso. Então, nem todos os crentes têm todos os dons. Outra coisa, irmãos, existe uma variedade de dons espirituais. Existe uma variedade, não existe só 2, 3 não, uma variedade. 1 Coríntios 12, 4. Vamos ler todos juntos? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esses dons. Então, existem tipos diferentes de dons espirituais. Então, diferentes tipos. Deus, irmãos, Ele é muito sábio. Deus, a multiforme sabedoria de Deus, a Bíblia fala da multiforme sabedoria. Deus, Ele é multiforme. Deus, Ele faz coisas variadas. Então, Ele criou vários dons, não tem um só. A lista de dons, irmãos, é infinita. A Bíblia traz 2 listas de dons, mas isso não significa que só existam esses dons que estão nessas listas. Não, existem outros dons. Mas a Bíblia traz 2 listas, são 2 listas principais, que eu queria mostrar para os irmãos agora. Uma das listas está lá em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Nós vamos ver quais são os dons que estão alistados nesse texto. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Paulo diz assim: pelo Espírito, ele está falando dos dons. Pelo Espírito há um
é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Se você for contar aí, você vai reparar 9 dons. Você vai contar 9 dons aí nessa lista. Que são o seguinte: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Provavelmente, irmãos, esses dons aqui eram os dons mais visíveis na igreja de Corinto. Eram esses 9 aqui. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são dons parecidos, mas tem diferença. Só ligeiramente para explicar aos irmãos. A gente entende o que palavra de sabedoria é aquele momento, irmãos, que você não sabe o que fazer. Ninguém sabe, né? Aí de repente vem uma palavra de sabedoria. É assim que eu vou fazer. Mas essa palavra de sabedoria, irmão, não é algo normal. Você nunca ia ter essa palavra se fosse da sua própria mente. Foi Deus que lhe deu. É uma situação às vezes complicada, irmãos, difícil. Geralmente, irmãos, essa palavra de sabedoria é bom. Quem tem, geralmente essa pessoa resolve conflitos. 2 pessoas estão em conflito, um grupo está brigando, e aí quem é chamado? Quem tem a palavra de sabedoria. Aí, irmãos, ele vai dar uma solução que ninguém nunca tinha pensado nessa solução, e aí se resolve aquele problema, amém? Palavra de conhecimento é algo que ninguém sabe, nem a própria pessoa sabe, e Deus fala para ela: olha, está acontecendo isso, isso e isso na vida de fulano. Olha, teve um irmão que estava num culto aqui numa outra igreja, e ele tem um chamado para pastor. E ele foi ouvir um pregador, e o pregador disse assim na oração: ei, você aí. Aí apontou para ele olhou para trás. Aí o pregador: não, é você mesmo, venha cá. Olha, Deus está me dizendo que você tem um chamado pastoral. Está vendo? Irmãos, o pregador não conhecia aquela pessoa. Esse pregador tinha o quê? Que dom? Palavra de quê? De conhecimento, irmãos. Algo que ele passou a conhecer, que ele não sabia a respeito daquele irmão, que ele não sabia, ninguém contou para ele: olha, fulano de tal está aqui hoje no culto, olha, ele tem um chamado, viu? Não, eu não sabia de nada. É palavra de conhecimento. Fé, né? Fé. Todo mundo tem fé, mas tem aqueles crentes que têm fé que transporta montanhas, amém? É aquela fé sobrenatural, irmãos. É a fé sobrenatural. Dons de curar. Por que dons de curar, não dom de cura? Porque são vários tipos de enfermidade, né? Então, dons de curar. Interessante, irmãos. Dons de curar. Tem gente que ora, tem gente que tem dom para orar por determinada doença, mas já por outra doença ele vai orar e a pessoa não é curada. Já reparou nisso? Tem pessoas que têm, né? Tem dom de orar por doente de coluna. É especialista em coluna. O dom que ele recebeu é dom de orar por coluna. Agora, se tem outra doença aí, não conte com ele não. Que ele vai orar, não vai acontecer nada. Porque o negócio dele, a especialidade dele é o quê? Coluna. Amém? Pastor, tem isso? Tem. Interessante, né, irmãos? Olha que coisa. Tem gente, irmão, que tem o dom de... Não tem aquelas pessoas que tem uma perna maior que a outra? Tem gente que tem esse dom de fazer com que as pernas fiquem do mesmo tamanho. Eu já vi. Bota as pernas aí junto, aí a perna é menor que a outra e vai orando, orando, a perna vai aumentando, aumentando.
fica igualzinho a outra. Olha. Por isso que é o quê? Dons de curar, porque são várias enfermidades, e nem sempre aquele que tem dom de cura, ele tem aquele dom para todas as enfermidades. Ele pode orar por algumas enfermidades, mas outras, né? Isso é mistério, né, irmãos? Operar milagres. Milagres, irmãos, são coisas. O que é um milagre? Coisa que foge ao normal da natureza, né? Descer fogo do céu, isso é o quê? Milagre, né? Elias tinha esse dom. Elias operava milagres, amém? É um dom. É dom. Tem um pastor aí que acho que é lá da África, fez chover, irmão, num dia que estava seco assim. Ele orou, a chuva caiu lá no lugar, né? Isso é uma operação de milagres. Profecia, para dizer o futuro geralmente. Mas profecia também pode ser pregação, viu, irmãos? Discernimento de espíritos. A Bíblia diz que a gente deve o quê? Provar os espíritos, não é isso? Então, saber se é espírito de Deus, se é espírito de Satanás, do demônio. Variedade de línguas. Essas línguas aqui, irmãos. Ah, pastor, eu tenho esse dom. Eu falo inglês, português, francês. Tá. Não, irmão, não é isso não. Essa variedade de línguas aqui são línguas estranhas. É a língua dos anjos. Amém? O crente tradicional, ele diz, não, esse dom de língua aí é idioma. É idioma. É idioma. Irmãos, lá no Pentecoste era idioma. Viu? No Pentecoste, aquele dom de línguas era idioma, né? Ah, estamos ouvindo falar em nossa própria língua. Não é isso que os judeus disseram lá? Tudo bem. É o hebraico, aramaico, latim, essas coisas todas. Mas depois Paulo vai falar nas cartas de Paulo, no livro de Atos, fala de uma outra língua, que não é idioma, que aí é o dom, porque a língua e idioma, irmãos, você o quê? Você aprende, amém? Você aprende, mas língua estranha? Não. E tem gente que quer ensinar, né? Teve um dia que passou um pregador aqui e disse que ia ensinar língua estranha. Aí não, ensinar língua estranha? Não, pastor, onde é que tem escola para ensinar língua estranha? Não, irmão, não é. Que é um dom que? Do Espírito Santo. É algo sobrenatural, amém? E tem o dom de interpretação. Dom de interpretação. Que aí interpreta o que a pessoa está falando. O ideal é que a pessoa que tem o dom de línguas, o ideal é que ela mesma interprete, amém? Porque se ela não tem interpretação, a Bíblia até manda que ela fique calada na igreja. Porque o que adianta ela estar falando línguas? Como é que a gente vai dizer o amém se a gente não está entendendo o que ela está falando? É até perigoso dar o amém, né? O que significa amém? Assim seja. Seja o quê? Você não sabe o que ela está falando? E se ela estiver te xingando toda? Amém, amém. Olha. E se for um demônio que estiver falando? É bom ficar calado, não diga nada. Agora se tiver interpretação, né? Aí você sabe o que a pessoa está falando, amém? Glória a Deus. Tem outra lista, viu, irmãos? Romanos 12, 6 a 8. Vamos ver essa outra lista de dons. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. De acordo com a graça que foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Aí nós temos listados 7 dons, que são profecia, que estava na lista anterior, né, de Corinto, 1 Coríntios, profecia, serviço. Todo crente deve servir, irmãos, mas tem pessoas que têm esse dom. Irmãos, como é maravilhoso, viu?
pessoas com dom de serviço. Elas estão sempre, ajudando. Elas estão sempre atentas. Está precisando de alguma coisa? O que é que eu posso fazer? Irmãos, essas pessoas às vezes são até mal compreendidas, quer se amostrar, quer se amostrar. Não, irmãos, é porque ela é assim, ela gosta de servir. Outro dom, ensino. Que dom maravilhoso, Que dom maravilhoso. Quem estava na EBD hoje de manhã, antes de vir para o culto? Você foi beneficiado com esse dom, Tinha alguém lá lhe ensinando, amém? Olha que bênção. Ensino. Outro dom, dá ânimo, que é exortação. Tem crente que pensa que exortar é você brigar com os outros, é dar carão. Não, irmão, exortação, o significado principal de exortar é dar ânimo. É importante ou não esse dom? Você está desanimado, cabisbaixo, triste. Aí chega alguém, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar, conte comigo. Ele sempre tem uma palavra de ânimo, amém? Você conhece alguém assim? Sempre tem uma palavra de ânimo para dar. Então ele tem o quê? O dom da exortação. Contribuição, eu já falei. Você vai orar, Senhor, se você é casquinha, me dá o dom da contribuição, Jesus. Deus vai te encher desse dom hoje, amém? Irmãos, tem gente que tem esse dom, Que maravilha. Deus usa essas pessoas para ajudar na obra, viu? Às vezes a obra está carente, necessitando. Aí eles chegam, contribuem de maneira generosa, de acordo com o que eles podem e até acima do que podem, muitas vezes. Liderança, que dom maravilhoso, irmãos. Imagine se não houvesse líderes na igreja. Imagine, irmãos. Imagine ovelhas sem liderança, sem pastor. Imagine uma igreja sem líderes. Olha a confusão que ia dar. Imagine, irmãos, que dom maravilhoso. Agradeça a Deus pelos seus líderes, viu? Agradeça a Deus. Tem crente que tem rejeição a líder, não gosta de se submeter a líder, mas isso é um dom, viu? E você tem que se submeter à liderança. É um dom que Deus dá a determinadas pessoas. E tem o dom da misericórdia, amém? Tem o dom da misericórdia. É como eu falei, irmãos, misericórdia é o quê? É você sentir compaixão pelos mais fracos, mais necessitados. Aqui na nossa igreja nós temos um ministério da misericórdia. Sabe o que esse ministério faz? Dentre outras coisas, eles cuidam, eles trabalham com pessoas de rua, moradores de rua. Eles dão apoio a essas pessoas de rua, tratam essas pessoas de rua, estão com essas pessoas de rua. Mas para que você faça isso, você tem que ter o dom da misericórdia, amém? Você tem que ter esse dom, senão você não vai conseguir fazer o que essas pessoas fazem. Uma pergunta: você já sabe quais são os seus dons espirituais? Você já sabe? Pergunta para quem está ao seu lado: você já sabe quais são os seus dons espirituais? Não sei não. Então eu quero dar um aviso aqui. Antes dos avisos, eu quero dar um aviso. Vou já me adiantar nesse aviso. Hoje à tarde, classe de serviço, comprometidos com o serviço. Pastor, dá tempo ainda de fazer essa classe? Dá. Irmãos, é uma classe comprometidos com o serviço. Nessa classe vão ser tratados vários assuntos. E o assunto principal, o tema principal é serviço, claro. Mas nessa classe, irmãos, vai ter o teste de dons. Você já fez o teste de dons alguma vez? Um teste de dons? Nessa classe você faz o teste de dons. E aí, através desse teste, você vai saber quais são os dons que você tem. Que maravilha, hein? Pastor, eu não sabia que tinha teste de dons. Tem teste de dons. Pastor, hoje à tarde não vai dar para eu fazer. Hoje não. Mas se você não puder fazer hoje, fique atento, que talvez até o final do ano provavelmente vai ter uma outra classe comprometidos com o serviço, tá bom? Se você não puder fazer a de hoje, mas você já fica atento para fazer a próxima, viu? Tá ok? Então essa classe comprometidos com o serviço é hoje, que horas? Das 14 às 17, ok? Aqui na igreja mesmo. Você pode se inscrever na hora, ou agora de manhã, se for o caso, tá certo? Depois do culto. Agora, irmãos, além de fazer essa classe, sabe o que você pode fazer? Experimentar
os dons, experimentar os ministérios. Você vai, entra no ministério, experimenta se você tem ou não aquele dom. Por exemplo, eu falei da misericórdia. Teve uma irmã que esteve aqui, ela estava na dúvida. Ela esteve aqui numa terça-feira à tarde, que é o dia que funciona o ministério. Aí ela viu, parece que ela veio umas 2 vezes. Aí depois ela procurou a irmã auxiliadora, que é a líder. Aí disse, não, quero não. Isso aqui não é minha área não, que nada. Olha. E ela, o que ela fez? Ela experimentou e ela viu que não era a área dela. Tem gente, irmãos, que fica se culpando. Oh meu Deus, oh meu Deus. Não, irmãos, é o seu dom, fique tranquilo. É claro, irmãos, que todos nós temos que ajudar, se for o caso, uma pessoa em situação de perigo. É ou não é verdade? Se você encontrar, né, uma pessoa precisando, um mendigo, tal, se você puder ajudar, ajude. Mas não, eu não tenho dom na misericórdia não, viu meu filho? Não tenho não. Ai, sai fora. Ô irmão, não é isso. Não, você vai ajudar, entendendo que para trabalhar com esse grupo de pessoas tem que ter o quê? O dom. Não é verdade? Ensino. Eu vou ver. Aí você faça uma experiência com o ensino. Mas se ninguém ficar na sua classe, é porque você não tem o dom, meu irmão. Né? Você não tem o dom, vai, né? Vai, desista. Entenda. Agora tem que ter humildade. Não tenho esse dom. Né? Você vai ensinar, você não consegue ensinar. Não, o seu dom é outro. Né? Por exemplo, a questão de ministerial. Às vezes a pessoa quer ser pastor, mas não tem o dom, irmãos. Em vez de ajuntar as ovelhas, vai afugentar. Aí vai dividir a igreja, divide, só fica dividindo a igreja. Toda igreja que ele assume, depois de 6 meses a igreja divide, e divide, e divide. Não é o dom de pastor. Talvez ele tenha o dom de evangelista, né? O evangelista ele vai, sai por aí, mas pastorear ele não, né? Então nós precisamos ter equilíbrio, sabedoria, maturidade para entender, não, essa não é minha área, né? Não é o meu dom. Eu posso até ajudar, por uma necessidade eu ajudo, fico um tempo, mas não é a minha área. Porque, irmãos, quando a gente trabalha de acordo com o nosso dom, a gente se sente feliz, a gente se sente alegre. Mas quando você está fazendo alguma coisa que não é da sua área, que não é o seu dom, você vai fazer reclamando, murmurando, se queixando. Por exemplo, um recepcionista que não tem o dom da hospitalidade, ele vai receber as pessoas, né? Se no dia ele estiver bem, tudo bem, mas no dia que ele amanhecer com o pé esquerdo, ele vai, senta ali, rapaz, senta ali, tem lugar, e aí começa a tratar mal quem chega, não dá sorriso para as pessoas. Por quê? Porque ele não tem o dom da hospitalidade. Os irmãos estão entendendo? Ele vai achar que esse ministério é uma carga para ele, é um peso. Ele vai reclamar, vai murmurar. É isso, irmãos. Mas quando a gente está dentro da nossa área, dentro do nosso dom, a coisa flui. Amém? A coisa flui, a coisa se desenvolve, as pessoas são beneficiadas, as pessoas reconhecem, olha, que bênção, né? Não adianta forçar a barra, irmãos. Às vezes a pessoa acha que tem que ter dom. Não, eu tenho que fazer isso? Não, depende. Se você tiver o dom, você faz. Se não tiver, então, irmão, para ser pastor tem que ter o dom. Não é verdade? Tem que ser o dom. A gente tem um exemplo aqui na igreja da pastora Elis, né? Falar sobre você. Quando nós nos casamos, irmão, o povo ficou no pé. Ela é esposa de pastor, tem que ser pastora, tem que ser pastora, consagra. Não, calma. Vamos ver se ela tem o dom. Ficou quantos anos? No primeiro ano, irmãos, aqui na igreja, ela ficou no banco, me ouvindo. Ficou no banco. Ajudava, mas assim, lá no infantil. Quantos anos até a consagração? 18 anos depois. 18 anos depois, irmãos, é que ela foi consagrada. E já era minha esposa. Todo mundo acha que mulher de pastor. E aí, irmãos, tem mulher de pastor que sofre, coitada.
sofre porque a igreja fica pressionando. Você tem que ir, né? E tem gente que acha que também que toda mulher de pastor tem que tocar teclado ou piano, não sei porquê. Dirigir coral, não sei porquê. Antigamente era assim, né? Esposa de pastor, vai tocar teclado. Não é, irmãos. É dom. Tem esposa de pastor que tem o dom de pastora. Tem outras que não tem, né? Aí ela precisou passar esses anos todos. Aí, irmão, o povo ficava no meu pé. E agora? E agora? E a consagra. Mas aí eu vi que ela realmente tinha um chamado. Aí eu conversei com ela, conversei com o conselho da igreja. E disse, irmãos, aí o conselho pastor já tinha passado da hora, pastor, né? A gente já tinha visto isso, só o senhor que não viu. Não, irmãos, é porque é precaução, né? É uma coisa séria, um negócio é... Olha, você impor as mãos sobre uma pessoa, irmãos, é sério demais. Por isso a Bíblia diz, não imponhas a mão precipitadamente sobre ninguém, irmão. Porque uma pessoa, irmãos, consagrada, pastor, apóstolo, que não é, vai dar problema na igreja. Às vezes é na hora errada, né? Tem um tempo certo também, viu, irmãos? Tem um tempo certo. Porque eu creio que o chamado dela, o chamado veio desde o início. Mesmo antes dela casar comigo, ela deve ter recebido o chamado. E aí, mas o tempo confirmou. Os irmãos estão entendendo? Ó, fique tranquilo, que o tempo vai confirmar. Você não precisa forçar a barra. Irmão, tem crente que força a barra, né? Vou citar um exemplo meu agora. Eu nunca forcei a barra, eu recebi o chamado. Nem ela também. Eu recebi o chamado, fiquei na minha. Fui para o seminário, fiquei na minha. No quinto ano de seminário, no quinto, foi que o pastor Rosivaldo, que era o pastor da igreja na época, me chamou e disse, pastor, não era pastor, o Birajara, a gente vai te consagrar. Eu disse, amém. Mas irmãos, eu fiquei 5 anos, o pastor não me disse nada, porque antes do pastor Rosivaldo eram outros pastores, né? Ninguém me chegou e disse, olha, quando você terminar o seminário você vai ser consagrado. Eu também não pedi, fiquei na minha, né? Eu pensei assim, se as pessoas vão ver que é. Se eu tenho um chamado, as pessoas vão ver que eu tenho um chamado. Não é verdade? E aí, irmãos, eu via os meus colegas de seminário, tudo sendo consagrado. Eu sei que na minha formatura, irmãos, quando eu me formei, metade da minha classe, dos meus colegas, ou mais da metade, já era pastor. E o pessoal ficava me perguntando, né? O pessoal e aí, rapaz, sua igreja não vai te consagrar não? Não vai te consagrar não? Não, até agora não falaram nada. E eu já estava no 5º ano, terminando o seminário. E aí o pastor Rosivaldo, que estava recém-chegado na igreja, ele aí me chama no gabinete, olha, a igreja decidiu lhe consagrar. Amém, glória a Deus. Tudo tempo certo. Irmãos, tem um ditado que diz assim, o que é do homem, diga para quem está ao seu lado, o que é do homem e se é de Deus, mais ainda. É que o bicho não vai comer mesmo. Fica tranquilo, descanse no Senhor. Amém. Irmãos, no 5º ano eu nem sabia para onde é que eu ia, né? Eu nem sabia se ia ficar aqui, né? Quando o pastor Rosivaldo saiu dessa igreja, eu nem sabia se eu ia ficar aqui, nem sabia se eu me chamar para ser pastor, mas eu entreguei tudo na mão do Senhor, amém? Descanse no Senhor, e Deus vai te abençoar, amém? Então, para concluir, devemos usar os dons, isso é muito importante, viu, irmãos? Com humildade, seja humilde, viu? Não se orgulhe não, se mantenha humilde. Outra coisa, em comunhão com os irmãos, amém? Em comunhão com os irmãos. Segundo, exercendo amor. 1 Coríntios 13, 1-3, para a gente concluir. Vamos ficar em pé e vamos ler esse texto. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento,
e tenho uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Amém? Ou seja, irmão, não adianta ter todos os dons do mundo e não tiver amor. Ó, estraga tudo, né, irmãos? Estraga tudo. Então, você que tem consciência dos seus dons e está usando, peça a Deus: Senhor, me dá mais amor para eu usar os meus dons. Você que está aí parado, enterrou os seus dons, Deus te falou mais uma vez esse ano, viu? E olha, irmãos, que todo ano eu prego sobre esse assunto, viu? Todo ano eu falo sobre dons espirituais e falo sobre essa questão. Você que está aí parado, se mobilize, coloque os seus dons. Irmãos, eu sei que alguns não estão envolvidos por decepções que tiveram anteriormente, né? Mágoas, ressentimentos. Você foi ferido na utilização do seu dom, não lhe compreenderam, você foi mal compreendido, mas isso não é desculpa. O tempo que tinha para dar já deu, amém? Tudo bem, irmãos, às vezes a gente dá até um tempo, dá ou não dá? Dá um tempo. Tudo bem, recua um pouco, mas não tem desculpa não, viu, irmão? Para muitos aqui já chegou a hora, viu? Ou melhor, já passou da hora. Volte para a batalha, viu? Volte para a batalha, volte para a corrida. Volte para a corrida. Ah, pastor, mas eu fui muito ferido na igreja onde eu estava, me magoei muito. Ó, Deus não quer saber de desculpa, viu, irmãos? Será que você também não teve participação nisso? Perdoe quem lhe magoou, quem lhe feriu, mas não é por isso que você vai agora enterrar seu dom. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, irmãos. Vamos colocar, ó, mãos à obra. Muita coisa aí, muita gente precisando de você, do seu dom. Você precisa usar seu dom, né? Seu dom é maravilhoso, é especial, né? É útil, e Deus quer usar o seu dom. Amém? Feche seus olhos. Vamos estar orando. Ore ao Senhor e diga: a Deus, eu quero, Senhor, quero ser um vaso, quero ser usado por Ti, Senhor. Quero ser usado. Convidar o pessoal do louvor, pode subir. Ore ao Senhor. Você quer ser usado por Deus? Tem certeza? Amém. Ore: Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Quero, né? Quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Quero ser, ó Deus, eu quero usar os dons que o Senhor tem me dado, né? Fale isso com Deus. Seja sincero. Seja sincero com o Senhor. Peça isso ao Senhor nessa manhã. E nós vamos pedir isso cantando, né? Depois a gente ora. Me conheces, quebranta o meu coração. Peça isso a Deus. Transforma-me conforme a Tua palavra. Deixe-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como
Senhor, e me conhece. Quebranta O meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como bem forte, que brilha à noite, como bem forte, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus e Pai, acabamos de cantar e dizer: usa-me. Deus, que possamos, ó Deus, ser verdadeiros nessa palavra. Ó Deus, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus servos. Pai, que a partir dessa manhã, aqueles que estavam com seus talentos enterrados possam desenterrar esses talentos, ó Pai. Que haja, ó Deus, isso nessa manhã, que eles possam desenterrar os talentos e serem úteis na tua obra, Pai. Aqueles que já estão envolvidos, trabalhando, renova as forças físicas e espirituais dos teus servos, ó Pai. Para que haja, ó Deus, bênçãos na tua igreja, para que a tua igreja cresça e se desenvolva, Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelos dons espirituais. Muito obrigado. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Antes de sentar, fala mais uma vez aí com seu irmão. Dê bom dia para ele, a paz do Senhor. Podem sentar. Glória a Deus. Nós estamos no mês do serviço e no ministério e na base do serviço, nós temos um ministério muito especial. E eu gostaria de convidar agora uma tropa de elite, certo? Uma tropa de elite. Eles são veteranos de guerra, oficiais da reserva. É o ministério da melhor idade. Venham aqui, queridos. Recebam com palmas esse grupo tão lindo. Todos podem vir. Vão entrar cantando, que coisa linda. Então, amém, já estão preparados? Glória a Deus, que lindo. A paz, amada igreja. Glória a Deus. Nós do Ministério da Melhor Idade,
né? Estamos hoje celebrando o mês do serviço, né? Com um tema muito lindo da base, que é toque, vida, sirva. Está lá na Bíblia 3:18. E nós da Melhor Idade queremos convidar as pessoas acima de 60 anos, né? Para que o Senhor toque no seu precioso coração. No dia 28 de agosto, haverá um chá de acolhimento. Local, salão social. Horário, das 14 às 16. O que trazer, Aurelina? 1 quilo de alimento não perecível, que nós estamos servindo, vamos servir o Ministério de Rosa de Saró. Amém? Que Deus abençoe. Quero chamar a Otávia, que vai estar, né, narrando, né, o grupo de elite, como a pastora falou, os guerreiros de Jesus, que vai estar marchando com as respectivas bandeiras. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Vamos começar chamando o batalhão, a tropa de elite. Mas primeiro de tudo, vem a irmã Eurídice Gomes marchando, trazendo a Bíblia. A Bíblia é a divina revelação dos propósitos de Deus para a humanidade, riquezas e bênção para nós. Em seguida, a irmã Jaciara, trazendo a bandeira do Brasil. O Salmo 33:12 diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Em seguida vem o irmão Evaristo, trazendo a bandeira da Bahia. O Salmo 96:4 diz: grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível de que todos os deuses. Em seguida vem o irmão Alventino, trazendo a bandeira de Salvador. Nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo. Agora vamos chamar a irmã Jandira Pena, trazendo a bandeira da IBMI. Isaías 61 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, igreja. Vamos orar por eles. Aqui na frente tem histórias de muitas batalhas vencidas, né? Vitórias em muitas guerras. E a igreja, como o corpo de Cristo, como família de Deus, precisa respeitar e honrar os seus idosos. Precisa valorizar os seus idosos. Então, ao final do culto, também dá um abraço neles, tá? Então, senta às vezes para conversar, para ouvir as histórias, para aprender com as experiências. Amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos orar por esse ministério tão abençoado e tão abençoador. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida das tuas filhas, pelo ministério da melhor idade, estrela da manhã. Que o teu Espírito Santo continue enchendo e fazendo cada um deles transbordar na tua graça. Que a tua unção continue fluindo na vida deles. Porque a tua palavra diz: na velhice ainda darão frutos, serão fortes, viçosos e florescentes. Pai, que eles continuem frutificando para a glória do teu nome. Visita as suas famílias com libertação, salvação, cura, prosperidade. Continua abençoando, prosperando esse ministério. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus.